Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu me sinto feliz de poder entrar todos os dias aí na sua casa, levando a palavra de Deus, levando o Evangelho do dia. Por isso que eu peço a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, convide outras pessoas a se inscreverem no nosso canal e compartilhe o Evangelho de hoje. Quanto mais pessoas poderem assistir, mais a palavra de Deus vai poder tocar corações e alimentar muitas almas e muitas vidas. Não esqueça de dar o seu joinha também, para que o nosso canal possa crescer. Hoje o Evangelho é de São Lucas, capítulo 10, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhe: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aí refletindo este evangelho tão bonito, o evangelho de hoje. Nós vemos que Jesus, ele enviou 72 discípulos em missão, foram 2 a 2 para anunciar o reino de Deus. Então, ele os envia em comunidade, mostrando que a missão é um trabalho feito em conjunto, onde a fraternidade e a união são essenciais. Preste bem atenção nisso, Ele envia em comunidade, por isso que é importante a nossa vida de comunidade, a gente viver na vida paroquial, na nossa paróquia, onde nós moramos, muitas vezes o lugar onde nascemos, onde fomos batizados. Então esses discípulos, eles são enviados como mensageiros da paz, preparando o caminho para o Senhor, em todas as cidades e vilarejos. Assim como eles, nós também somos chamados como batizados a sermos discípulos missionários, testemunhando o amor de Deus em nossa vida diária, seja no trabalho, na família ou nas amizades. Então Jesus, ele nos envia para que por meio de nós a paz e o amor de Deus alcance aqueles que ainda não o conhecem. Então a gente tem que parar de ficar com essa história, preocupado com isso, com essas coisinhas tão insignificantes, porque o que nós temos que fazer é ir ao encontro daqueles que precisam de Jesus, daqueles que precisam se converterem, daqueles que precisam ser conduzidos para o céu. Essa é a nossa missão como batizados, não é ficar preso a rubricismos. Nós precisamos evangelizar, salvar almas. E Jesus, ele nos lembra, que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então há tantas pessoas no mundo precisando de uma palavra de consolo, de esperança, de amor. Mas, é claro, são poucos os que respondem ao chamado de Deus. Ele nos convida a rezar para que mais pessoas se entreguem a essa missão. Mas também ele nos chama a sermos partes desses trabalhadores, a todos nós fazermos parte desses trabalhadores que evangelizam, que anunciam a palavra de Deus. Por exemplo, quando você compartilha este evangelho, você está anunciando a palavra de Deus, você está sendo um trabalhador na messe do Senhor. E muitas vezes nós achamos que nós não estamos prontos ou que somos fracos, mas Jesus é quem nos capacita. Não somos nós, Jesus nos capacita.
Ele nos chama e nos capacita. Ele nos dá tudo o que precisamos para cumprir essa missão. Basta que a gente confie nele e nos coloque a serviço, claro, com toda a generosidade do nosso coração. Jesus também é honesto, né, sobre os desafios da missão. Ele vai dizer: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Então nós sabemos que nem sempre será fácil. Às vezes nós enfrentaremos rejeições, enfrentaremos resistências, incompreensões. Então viver e anunciar a mensagem de Jesus pode ser desafiador em um mundo, né? Esse mundo que a gente vive, que muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, rejeita os valores do reino de Deus. Mas Jesus, ele nos convida, né, a sermos mansos como cordeiros, confiando não em nossas próprias forças, mas na força dele, na força de Jesus. Então, mesmo parecendo frágeis, é na nossa mansidão, é na nossa humildade que o poder de Deus age. Então, quando enfrentamos as dificuldades com paz e amor, podemos transformar os corações ao nosso redor. Então, como discípulos, nós somos chamados a sermos portadores da paz. Jesus, ele nos orienta, né? Quando entrardes numa casa, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Isso nos ensina que nossa missão principal é levar a paz de Deus aos lugares por onde passamos. Então, não é a paz passageira do mundo, mas a paz profunda que vem de Deus, né, que acalma os corações angustiados e que traz esperança. Então, além disso, Jesus, ele nos pede para viver essa missão com simplicidade, sem nos preocuparmos com riquezas ou bens materiais. Então, confiando que Deus sempre vai prover o que for necessário. Então, essa simplicidade, ela nos ensina a depender mais de Deus e menos de nós mesmos. E Jesus também nos adverte sobre a responsabilidade de acolher a mensagem do reino, a mensagem do Senhor. Então aqueles que rejeitam essa mensagem não estão rejeitando os discípulos, mas estão rejeitando o próprio Deus que os envia. Isso nos lembra da importância de acolher o Evangelho, né, com o coração aberto e disposto a se converter. Nós, como missionários, também devemos estar sempre em processo de transformação. Então, permitindo que o reino de Deus, ele mude nossas vidas, para podermos anunciá-lo com autenticidade. Então, que inspirados, né, por este evangelho, nós possamos responder ao chamado de Jesus com confiança e humildade. Então, vamos ser portadores da paz, do amor, da esperança, sabendo que mesmo como cordeiros no meio de lobos, é na mansidão e na confiança neste Deus maravilhoso que a verdadeira força do reino dele se manifesta. E que você seja abençoado neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.